Olá, agentes! Aqui é o Eliatan. Hoje, irei apresentar uma das organizações inimigas do universo SCP, uma organização extremista que se tornou um grande perigo assim que começou a crescer. Um dos GOIs mais perigosos, e um dos menos falados. Então hoje, eu irei lhes apresentar a Sapire, ou Safira. Então já deixem o seu like, e se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. A Sociedade dos Ateus Partidários do Progresso pela Paragem do Inimigo Irracional e Religioso, mais conhecida como Sapire, é uma organização estabelecida principalmente em toda a Europa Ocidental, mas também presente em países do leste, norte da África, e também a costa leste dos Estados Unidos. As ações mais antigas conhecidas ligadas ao Sapire datam de 1909, embora a organização tenha permanecido muito vaga até a década de 1960, quando o Sapire aparentemente passou por uma grande expansão. A causa exata para isso é desconhecida. A Sapire é um grupo formado por ateus humanistas racionais que buscam erradicar todas as formas de crença, religião e superstição, pois acreditam que esses conceitos são a causa de toda a miséria que a humanidade tem vivido. Isso também inclui todas as anomalias e SCPs, que procuram destruir, pois acreditam ser a fonte das crenças, religiões e superstições mencionadas. Apesar do ideal de racionalidade e humanismo ao qual Sapire afirma aderir, eles não hesitam em usar meios anômalos para fins terroristas e cometem ataques contra religiões tradicionais e ocultistas, com as principais vítimas do ataque geralmente sendo civis. Esses ataques também podem ser dirigidos contra superstições, pois têm como alvo civis entusiastas da clarividência, ou dirigidos contra organizações rivais, incluindo a Fundação. Sapire é abertamente hostil com instituições religiosas como o Vaticano, bem como organizações que têm raízes profundas com elas, como o Mossad. Religiões anômalas como o Sarkicismo, a Igreja do Deus Quebrado e a Quinta Igreja, também são visadas pela sociedade. A sociedade também é hostil aos grupos que contêm ou destroem anomalias, como a Fundação SCP, GOC, Horizon Initiative, a Oria e a The Humanist Gentlemen, uma vez que o grupo Sapire os considera insuficientes em suas tarefas. Sapire é a evolução da Sacre, uma organização anticlerical já ativa sob o Primeiro Império Francês e membro da Singulière Académie Impériale, uma das antecessoras históricas da Fundação. Muito de sua história inicial é desconhecida, exceto que, após a Sétima Guerra Oculta, ela se tornou um dos membros fundadores da GOC. Em 1953, a Sapire divergiu da GOC, devido a divergências ideológicas, visto que a coalizão protegia religiões civis e também consultava organizações religiosas, como a Sagrada Ordem dos Cavaleiros Templários. O grupo Sapire permaneceu bastante obscuro até a década de 1960, quando começou a se expandir de forma mais significativa. A causa disso é desconhecida, mas nessa época eles provavelmente começaram a se tornar mais abertamente hostis também. Em vez de ter um líder ou poder central, Sapire é dividida em aproximadamente 50 lodes de semi-independentes em todo o mundo.
As lojas são livres para agir independentemente ou em conjunto se assim o desejarem, mas cada loja está sob a autoridade de uma pessoa conhecida como o líder da loja. Os líderes de loja se reúnem uma vez por ano para uma cúpula clandestina no local de estoa. Apesar da política igualitária, Sapir afirma conceder aos seus membros, todos os seus líderes de loja e a maioria dos membros eminentes que parecem fazer parte de uma elite intelectual ou rica, que tem autoridade nos campos da ciência civil. Acredita-se que várias figuras importantes conhecidas do público em geral façam parte secretamente dessa elite, incluindo o grupo também é bem financiado. Sapir parece levantar uma parte de seus recursos financeiros com as assinaturas de seus adeptos e a outra parte com a generosidade de vários patrocinadores ricos, como as famílias Silverstein e Faustio. Dentre esses apoios monetários, a fundação monitora ativamente a dinastia Silverstein, baseada na costa leste dos Estados Unidos, e a dinastia Faustio, na Suíça, cujos membros costumam fazer parte da Sapir desde pelo menos a década de 1930. Presume-se também que outras organizações que não fazem parte da Sapir, mas têm interesse na erradicação do Anomaly ou da religião, possam oferecer-lhes assistência financeira. No entanto, essas suspeitas permanecem não confirmadas. As atividades da Sapir concentram-se na coleta de informações, terrorismo, pesquisa, proselitismo ativo pela causa ateísta e destruição de objetos e fenômenos anômalos. Para tanto, a organização está dividida em várias unidades, muito parecido com o nome da própria organização. As diferentes unidades do grupo têm suas nomenclaturas relacionadas a joias, sendo elas rubis, emeralds e zircons. Os rubis é a unidade de campo da Sapir, mais ou menos o equivalente dos MPF. Seus objetivos são recuperar objetos SCP descobertos, usá-los contra religiões, para ataques por exemplo, e então destruí-los, neutralizar ou limitar seus efeitos quando eles se provarem indestrutíveis. Rubis significa uso repressivo de preconceito e supressão de entidades imaginárias. Como Sapir não dispõe de forças militares como a Fundação, e como a maioria de seus membros são civis, cada equipe Rubis é improvisada dependendo da situação por membros voluntários com conhecimento, prática ou meios precisos, adequados às suas necessidades. Consequentemente, o Rubi pode consistir em um único indivíduo ou mais de 100 dependendo da operação. Embora muitas vezes sejam acusados de amadorismo, as operações Rubis têm uma taxa de sucesso de 60%. Os Emeralds se referem a agentes disfarçados entre outras organizações ligadas ao mundo anômalo. Eles são especialmente perniciosos e são provavelmente a maior vantagem estratégica da Sapir, presentes dentro de agências como a SCP, ligas como a GOC e dogmas como a Horizon. Emerald significa manobras de extorsão, espionagem e reconhecimento dentro de agências, ligas e dogmas. Os Emeralds são particularmente numerosos, discretos e eficientes. Como a maioria dos membros da Sapir são cientistas, eles não têm problemas em se infiltrar na fundação, que muitas vezes os seleciona e recruta sem saber. Presume-se também que vários pesquisadores que já trabalham para a fundação e sofrem da síndrome de Filbuzo acabem ingressando secretamente na Sapir. Um total de Emeralds já foram descobertos na fundação desde os anos 70 e, por volta de o pessoal foi colocado sob vigilância do Departamento de Segurança Interna. E por fim, os Zircons. O Zircon é uma unidade formada por desmistificadores, que são enviados primeiro ao cenário de fenômenos anômalos para escrever um relatório preciso sobre por que não é possível. Como céticos e especialistas em retórica, eles também servem principalmente para gerenciar a comunicação interna e externa da sociedade, bem como na pesquisa científica, embora claramente orientada e negacionista, sobre objetos SCP. Zircon significa investigação zetética, cognição racional e negação de estranhezas.
A pesquisa sobre objetos anômalos, realizada de forma independente pelos pesquisadores SAPIRI, parece estar limitada essencialmente às habilidades práticas e limites dos objetos SCP, a fim de saber como destruí-los, inibi-los ou usá-los. SAPIRI não tem interesse pessoal em saber mais sobre eles, e a recuperação de vários documentos técnicos de suas pesquisas mencionando campos mórficos e ressonância telúrica prova que eles estão muito atrasados no campo científico nesse setor. A SAPIRI é uma organização perigosa devido aos seus ideais extremos, que visam acabar com tudo e todos que tenham a ver com religiões ou anomalias, ou até mesmo usar tais anomalias para esse mesmo objetivo. A SAPIRI possui algumas anomalias sob seu uso, controle, ou que já foram destruídos por ela, como por exemplo, os SCPs 3.380, 3.859 e 4.519. Essa organização continua crescendo e realizando seus ataques, e por ser uma organização que cresceu bastante e tem pessoal infiltrado na GOC e na SCP, podem acabar por conseguirem algo grande dessas organizações, algo que pode até mesmo causar a queda delas ou o início de uma nova guerra anômala.